O Corinthians já fez proposta pelo atacante argentino Eric Lamela. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também que o West Ham aumentou sua oferta para contratar o atacante do Timão Wesley. Bora contar ainda sobre o São Paulo, problemas na busca por patrocínios e o fim do banco digital. Tite pode ser demitido no Flamengo? Já começou a especulação. Conto também que pode haver uma reviravolta no Vasco em relação ao futuro de Ramon Dias. Debandada no Cruzeiro e qual o valor oficial da compra da Raposa por Pedrinho BH. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só desejando boa semana e pedindo para deixar like, se inscrever no canal e comentar sobre tudo o que você quiser, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos dessa segunda-feira, com direito a um clássico no Campeonato Brasileiro. Tem São Paulo e Palmeiras, vou de empate, já na Série B, Mirassol e Ceará, jogo bom. Vou de vitória do Ceará. Para completar Campeonato Espanhol, com Barcelona em campo, Barcelona e Valência. Tô imaginando a vitória do Barça. Se você manja de futebol, então vem fazer sua fezinha comigo na 1xBet. Para participar é simples, tem link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, utiliza o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o novo líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, que foi o time que mais liderou o campeonato da edição passada, voltou à ponta nessa temporada depois da vitória por 2-0 contra o Flamengo no Maracanã como visitante. Nesse momento o Botafogo é líder com 9 pontos, o Atlético Mineiro é o segundo com 8, Red Bull Bragantino, Bahia e Flamengo aparecem com 7 pontos cada. Quero contar também que Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, me respondeu sobre a possibilidade de o time não poder atuar em casa na Sul-Americana. Houve um veto da Conmebol por conta da condição do gramado. Marcelo Paz me contou que foi criada uma comissão, um grupo de trabalho em parceria com a Secretaria de Esportes de Fortaleza para recuperar o gramado e haverá envio de fotos de forma online para o pessoal da Conmebol para que isso possa ser revisto. Quero contar ainda que Eduardo Cudê foi bastante vaiado pelo torcedor do Internacional desde o início da partida contra o Atlético Goianiense e o jogo acabou sendo bem ruim, empate com sabor de derrota em casa, 1-1 diante do Dragão. Para completar o giro de notícias, o São Paulo já anunciou a venda de 41 mil ingressos de forma antecipada para o confronto contra o Palmeiras, marcado para as 20 horas dessa segunda-feira no Morumbi. Enquanto isso, a imprensa turca noticia o interesse de um time chamado Eyüpspor por Diego Costa, o centroavante do Grêmio. O primeiro contato foi feito por Arda Turan, que já foi atacante do Atlético de Madrid e hoje é o técnico desse time. Ele está tentando convencer o Diego Costa a assinar um pré-contrato. O vínculo do centroavante do Grêmio com o tricolor se encerra em dezembro. As duas últimas do giro de notícias, o Valladolid venceu a quarta partida seguida nesse final de semana pelo Campeonato Espanhol da segunda divisão. O time do Ronaldo Fenômeno está perto do acesso, é nesse momento o segundo colocado. O primeiro e o segundo garantem vaga direto na primeira divisão, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disputam um playoff. Só para completar, não por coincidência, desde que Bruno Maziotti foi contratado para ser diretor de futebol lá do Valladolid, a equipe disputou 30 pontos e somou 25. Bruno Maziotti é aquele mesmo que passou por seleção brasileira, por Corinthians, por Cruzeiro, agora numa nova função mais ligada ao futebol, não é só futebol, mas também planejamento, enfim, uma espécie de CEO do Valladolid. Quero falar agora sobre a chance de uma reviravolta no Vasco. Durante o programa do Nicola desse domingo, vários torcedores vascaínos me perguntando sobre quem pode ser o novo técnico. Chega a dizer que se fosse dirigente da 777 tentaria o Pedro Martins, técnico português, que já disse sim nos últimos tempos ao Botafogo e ao São Paulo. O negócio não aconteceu por causa da multa rescisória. O campeonato no Catar já acabou, o time dele terminou na terceira colocação, mas talvez exista a chance de o Vasco nem precisar de um técnico. É que nessa segunda-feira vai haver uma reunião entre os dirigentes da 777 e Ramon Dias. E se o Vasco, no caso a 777, reconsiderar essa saída dele, pode acabar havendo a permanência do treinador. O que eu consegui apurar é que o Ramon Dias e o Emiliano Dias não pretendem sair do Vasco, não pretendiam. E há uma briga pesada por conta da multa rescisória.
Se de fato o Ramon Dias conseguir provar na justiça que foi demitido, o Vasco vai ter de pagar uma indenização que pode superar 28 milhões de reais. Isso porque ele tem direito a um salário de 3 milhões e meio de dólares nessa temporada e de 3 milhões e 800 mil dólares na temporada seguinte. O contrato prevê que em caso de demissão o Vasco precisa arcar com todo o restante do salário. Esses valores que eu citei se referem ao Ramon Dias e os demais integrantes da sua comissão técnica. O Ramon não pretendia deixar o Vasco, embora tenha chegado no vestiário falando nessa possibilidade. Estava falando de cabeça quente, chateado com a derrota por 4-0 para o Criciúma. Não se descarta a chance de uma reviravolta e de Ramon Dias e Emiliano Dias continuarem no clube. Queria saber a opinião de você, torcedor vascaíno. Use o espaço para comentário e diga: Ramon merece ser demitido? Melhor que ele fique? Como é que fica essa questão da multa? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Hora de falar sobre técnico Tite do Flamengo. Pressão pela demissão do treinador do lado externo, por parte do torcedor, de influenciadores e jornalistas reconhecidamente rubro-negros, cresceu. Especialmente depois da derrota trágica por parte do Flamengo nessa semana, né? O Flamengo começa empatando com o Palmeiras 0-0 no Allianz Parque. O resultado é bom, até porque o Flamengo poupou titulares. Mas, no meio da semana, derrota para o Bolívar na altitude de La Paz por 2-1. Resultado que colocou o Flamengo numa situação chata no grupo. O Bolívar tem 9 pontos, o Flamengo tem só 4. E ainda está correndo risco até de perder essa segunda colocação. Para completar, depois de poupar nos 2 primeiros jogos, derrota para o Botafogo como mandante no Maracanã 2-0 nesse domingo às 11 da manhã. Além de perder a liderança do Campeonato Brasileiro, Tite tem sido muito questionado e cobrado. Técnico que já está há 8 meses no Flamengo e não tem conseguido nessa temporada bom desempenho. Os resultados não são ruins. Temporada de 20 jogos, 14 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, o título do Campeonato Carioca conquistado de forma tranquila. Mas, vamos contabilizar os jogos em que o Flamengo não teve boa exibição? Vou citar algumas partidas. Palestino, Milionários, Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras, Bolívar e Botafogo. E esse acumulado de jogos ruins, jogando com o regulamento debaixo do braço, fez com que o Tite passasse a ser muito criticado. Não há chance nenhuma dele ser demitido por agora, mas o Tite já percebeu que no Flamengo não basta só vencer, ele precisa vencer e convencer. Vamos ver como é que o ex-técnico da seleção brasileira lida com essa pressão e se ele muda o modus operandi do seu trabalho por lá. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, quanto o Pedrinho BH vai gastar com o Ronaldo para a compra da SAF do Cruzeiro. Só para lembrar, ele já é dono de 20% das ações, pagamento de 100 milhões de reais. Ronaldo é dono de outros 70%. Ronaldo havia gastado ou prometido investir 400 milhões de reais no fim do ano de 2021 para ficar com 90% das ações do Cruzeiro. Ele ainda não investiu os 400 milhões de reais, tá? E já recuperou 100 milhões de reais com esse aporte que o Pedrinho BH havia feito alguns meses atrás. A Itatiaia chegou a informar que a operação total de venda da SAF do Cruzeiro vai chegar a 600 milhões de reais. 150 milhões pagos nesse ano, 350 milhões pagos nos próximos 10 anos, tem também os 100 milhões que o Pedrinho já bancou. Ou seja, uma operação total de 600 milhões. Uma pessoa muito envolvida nas tratativas e que tem me mantido informado desde o princípio. Eu fui o primeiro a falar para vocês que era real a chance de a negociação acontecer e de que o Mato seria o diretor de futebol do Cruzeiro. Essa pessoa me assegurou que o Cruzeiro, que o investimento do Pedrinho será bem inferior a esses 600 milhões de reais. Não vai chegar aos 400 milhões de reais que o Ronaldo havia prometido gastar lá em 2021, no finalzinho daquele ano. A frase da pessoa foi o seguinte, abre aspas, o valor é bem inferior a esse. O Pedrinho vai gastar menos do que 400 milhões que o Ronaldo prometeu investir quando comprou o clube, fecha aspas. Só para completar sobre o Cruzeiro, o Alexandre Matos deve ser anunciado ao longo do dia. Já houve até um contato do Pedrinho BH com o Marcos Salom, eles são muito próximos. O Vanderlei Luxemburgo, que estava cotado para ser técnico, essa possibilidade perdeu força, mas se discute agora a chance de o Vanderlei Luxemburgo ser contratado como um diretor técnico, e enquanto isso a debandada já começou. Paulo Autuori anunciou em entrevista depois da partida que está fora. O Paulo André também não fica no Cruzeiro. A tendência é que o único a seguir, que continue na direção do clube, é o Gabriel Lima, o CEO do Cruzeiro, alguém muito bem avaliado pelo Pedrinho BH. Quero falar agora sobre Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, vai enfrentar nessa segunda-feira o 6º treinador diferente do São Paulo desde que foi contratado. Ele chega em novembro de 2020 ao Palmeiras e já enfrentou 5 técnicos diferentes. Luiz Ubeldia será o 6º. Queria contar um pouquinho sobre a performance, o desempenho do palmeirense diante dos São Paulinos dos mais variados estilos.
Vissoli foi o primeiro técnico que ele enfrentou. Vissoli era técnico interino do São Paulo e houve um empate. Depois ele passou a enfrentar Hernan Crespo. Uma vitória, 3 empates e 2 derrotas do Abel. O desempenho do Abel foi ruim contra o Crespo. Ele tem mais derrotas do que vitórias. Essa é a exceção. Com todos os demais, o Abel tem desempenhos legais. Contra Rogério Ceni, por exemplo, 4 vitórias do Abel, 2 empates e 3 derrotas, confrontos equilibrados. Contra Dorival Júnior, 2 vitórias do Abel e 2 derrotas, não houve empates. Já contra Thiago Carpini, foram 2 empates, ninguém venceu, ninguém perdeu. E aí, por trás de todos esses números, dá para destacar que mesmo o Palmeiras, sendo muito mais vitorioso, mais vencedor, garantindo mais títulos durante esse período, o Palmeiras tem enfrentado dificuldades quando tem o São Paulo pela frente. Queria o seu palpite para o jogo dessa noite. Você acha que dá São Paulo? Você acha que dá Palmeiras? Acha que dá empate? Para mim, o fato de o jogo ser no Morumbi demanda ou denota a possibilidade real de um empate. E você? Use o espaço para comentários e já deixe a sua opinião. Hora de falar sobre o São Paulo. O departamento de marketing tricolor vive um momento de instabilidade. Nesse final de semana, o tricolor informou para os seus correntistas que o SPFC Digital, o banco digital do São Paulo, será descontinuado, vai acabar. O tricolor vinha enfrentando problemas com um parceiro, não conseguiu levar esse produto para os torcedores comuns, só para os sócios torcedores. Já havia contado para vocês que o tricolor, inclusive, tinha conversas avançadas para fechar com outro parceiro que cuidaria desse projeto. Não houve acordo e os correntistas receberam um e-mail dizendo que eles têm 30 dias para retirar o dinheiro e também para, eventualmente, quem recebe o salário lá vai precisar indicar uma outra conta. O São Paulo promete se responsabilizar por toda essa grana, vai recompensar aqueles que têm dinheiro. Ninguém vai perder grana, esse é o grande X da questão. Além dessa questão do SPFC Digital, do São Paulo Digital Bank, que é uma lamentação, o tricolor também não conseguiu avançar em patrocínios. Havia uma negociação avançada para Mango. O diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, chegou a dizer que faltavam pequenos detalhes para que esse anúncio acontecesse há 2 semanas. Na semana passada, o negócio emperrou. Tudo porque esse parceiro, que já tinha até acertado valores, exigiu mais algumas entregas do São Paulo, entregas com as quais o São Paulo não está habituado a fazer. E houve um veto do presidente Júlio Casares, o negócio com esse parceiro foi desfeito. Também houve uma proposta do Mercadão Atacadista, uma rede de supermercados que está chegando forte a São Paulo, negociava com o São Paulo e com o Corinthians, nos casos do São Paulo para Barra Frontal. Pedida do São Paulo de 12 milhões de reais, o valor foi considerado muito alto e não houve acordo. É importante contar que desde que Júlio Casares assumiu a presidência do São Paulo, o tricolor aumentou consideravelmente o preço dos espaços no seu uniforme. E nesses últimos meses, esse aumento foi ainda maior, tudo para que o São Paulo possa faturar mais com a camisa. O tricolor teria a oportunidade de fechar com todos os espaços por cifras menores, mas é uma política do presidente Júlio Casares que essa camisa valha mais, até por isso alguns espaços seguem em branco. Quero falar agora sobre o Corinthians, que tem negociações com Eric Lamela. Certamente você já ouviu falar desse atacante argentino, ponta, que pertence ao Sevilha, tem só mais alguns meses de contrato, o vínculo vence em junho. E o jornalista Uriel Yuch, que é argentino, afirmou que o Corinthians já fez a primeira proposta. Oferta de 3 anos de contrato, ele assinaria um pré-contrato agora e se mudaria para o Brasil a partir de julho. Jogador que pertence ao Sevilha, temporada ruim. 18 partidas, 2 gols e uma assistência de longe. A pior temporada dele desde que se mudou para o futebol europeu. Atleta revelado no River Plate, que passou teve uma passagem muito longa no Tottenham, uma passagem um pouco mais curta na Roma e está na sua 3ª temporada no Sevilha. Também de acordo com o Uriel, a ideia do atleta nesse momento é continuar na Europa. O Lamela tem como prioridade a permanência no futebol europeu. Se não tiver propostas bacanas, ele não vê com maus olhos o retorno ao futebol sul-americano. Perguntei para uma fonte corintiana, essa pessoa admitiu que o Lamela interessa. Faz parte dos planos, também já havia contado para vocês que Eric Pulga, atacante de 23 anos de idade, que pertence ao Ceará, é outro nome na pauta. Corinthians pensando em reforços de velocidade para metade do ano. Só para completar sobre o Timão, se tem gente podendo chegar, tem gente que pode sair. O Wesley, que teve uma primeira proposta do West Ham recusada, oferta de 15 milhões de euros ou 82 milhões de reais. A ESPN trouxe a notícia de que o West Ham apareceu com uma nova oferta, 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, num total de 98 milhões de reais.
A tendência é que o presidente Augusto Melo volte a recusar essa proposta, até porque ele espera uma oferta de 25 milhões de euros de um clube alemão, cujo nome ainda não foi revelado. Wesley que fez 2 gols, um golaço na vitória por 3-0 contra o Fluminense nesse domingo. Só para completar sobre o Timão, também surgiu nas últimas horas a especulação de que Marcelo Herrera, lateral direito de 25 anos do River Plate, interessa, jogador avaliado em 1,5 milhão de euros. Ainda estou tentando buscar a confirmação desse negócio. Beleza? Então por aqui. Esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau!